Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar aí a aula 3, dia 22/5, sexta-feira. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los aí que estão aí a semana toda e hoje nós tem saco aí para ouvir essa aula no final do segundo tempo. Então vamos lá, né? Vamos valer fazer a pena. Bom, a aula de hoje, a agenda do dia vai ser revisão. Vamos verificar aí ontem o que nós vimos, né? Princípios de funcionamento, né, do CLP e tipos de CLP, como eu tinha comentado ontem com vocês, que iria mostrar como eles eram mais ou menos agora. Bom, hoje eu vou fazer um pouco diferente essa revisão, né, para não ficar na mesmice, né, de sempre. Esse daqui, pessoal, é um software chamado MindMeister. Ele é basicamente um mapa mental, é livre, e se quiser eu posso colocar aí pra vocês. Só dê um toque lá no grupo do WhatsApp ou então no comentário que eu disponibilizo para vocês o link ou diretamente o programa. Bom, a revisão, pessoal, CLP1. Ontem a gente viu muita coisa de fundamentos, né? E foi basicamente a gente viu aqui que começou vendo aí a parte de CIs, né? Porque era a continuação do assunto anterior, né? No qual começou aí com dispositivos mecânicos, né? Depois foi para eletromecânicos e começamos a aula aí com os CIs, TTL e CMOS, que lembrem lá que eles faziam basicamente as mesmas coisas lá que os dispositivos mecânicos e eletromecânicos, mas com mais rapidez e com maior durabilidade, mas mesmo assim eram utilizados CIs e relés e contatores, né, para fazer o processo lá na linha de produção, né, as máquinas na linha de produção, o controle de sistemas. Como a gente viu, né, tem os relés e CIs e tinha lá suas vantagens e desvantagens, né. As vantagens que eles eram fáceis de fazer e tinha uma interligação elétrica, porém essas facilidades aqui elas não eram tão boas porque era difícil de alterar, né? Para alterar tinha que refazer tudo, tinha que fazer todo o esquema elétrico, tinha que alocar outros recursos e várias outras coisas aí que começaram a ficar mais caras, né? E aí quando chegou o início de 1970, né? Lembrem lá que teve aí começou a explodir, né, novas tecnologias e dentre eles aí tinha o computador programável, né, que foram os primeiros computadores aí que tiveram. Só que apesar de eles serem programáveis e eram bem mais versáteis, né, que os relés e CIs lá para o controle, eles eram muito difíceis de programar e uma coisa que era pior ainda, né, eles eram sensíveis aos ambientes lá da fábrica, ou seja, eram computadores muito sensíveis, difíceis de programar e não serviriam para o local, né, que iam ser instalados. E então, por necessidade, né, os primeiros protótipos desenvolvidos foi lá pela GM, né, General Motors, uma empresa automobilística lá dos Estados Unidos, e que foi preciso eles fazerem isso porque já estavam começando a ficar limitados, né? Eu comentei lá sobre a personalização de carro, né? E para ser feito isso eles tinham que mexer lá nos relés e CIs, né? Para poder eles configurarem uma nova linha de processo. Só que aí, né? Eles viram que o computador era programável e eles queriam fazer algo parecido. E aí começou aqui, pessoal, o CLP, né? Controlador lógico programável, que mistura isso, tem base em todos os outros. Só que logo no início eles eram bem grandes e muito caros, né? Eu mostrei até uma foto lá de um cara, de um senhor lá, uma foto antiga, manipulando o CLP.
Mostrei também ontem a utilização deles, né? Eles eram utilizados e são utilizados até hoje em muitas indústrias, até porque é, são necessários, né? A população cresceu, a população mundial cresceu muito, então é preciso produzir muito mais. Só que tem coisas que são insalubres, né? O homem não pode ficar em contato constante ou nem pode estar em contato porque são são processos químicos aí tóxicos e que podem prejudicar a saúde. Por isso eles colocaram máquinas, só que essas máquinas têm que ser confiáveis, né? Que são os CLPs, para poder controlar o processo na linha de produção. E por último, pessoal, eu mostrei lá a arquitetura, né? Mostrei lá que o CLP ele é formado basicamente por três partes, né? Sensores, transdutores, controlador e os atuadores, né? E mostrei outras partes, né, mais detalhadas, como a CPU, a comunicação, só citando, né? Comunicação e fonte de alimentação e os sensores atuadores que estão lá nele. Beleza? Então foi basicamente a gente viu isso aqui ontem, né? Fizemos um passeio aí com esses assuntos. E vamos continuar aí com a nossa aula. Depois eu coloco esse conteúdo aqui no slide, né? Só para mostrar, para deixar mais fácil para vocês visualizarem. Bom, continuando aqui na nossa agenda, veremos agora princípios de funcionamento, onde a gente vai recortar aqui o último assunto que nós vimos ontem, né? E aqui temos recordando, né, temos a entrada digital, entrada analógica, temos a CPU, que é o controlador, é o cérebro do CLP, e temos as saídas também digital e analógica, que é fonte de alimentação. Aqui na CPU, pessoal, temos aí, ó, as memórias são divididas em duas partes: as instruções do programa executivo, que são as que controlam as atividades da CPU, e as instruções do programa de aplicação do usuário. Ou seja, pessoal, lembrem lá que isso daqui já é o padrão deles, né? No qual as instruções do programa executivo são justamente o poder de processamento da CPU, e as instruções do programa de aplicação é o que a gente carrega, por exemplo, lá no Arduino. A gente faz o LED piscar 3 vezes, então é isso aí que eles estão essa memória é responsável também de armazenar o que foi programado para poder ser aplicado. Beleza? E essa última aqui, né, foi falado, ela é a parte expansível, né? Ou seja, pode ser personalizado. Então, pessoal, como foi falado ontem, tem a memória do programa, responsável pelo armazenamento do programa aplicativo, desenvolvido pelo usuário, e é ele que comanda aqui o que vai acontecer no CLP. E tem a memória de dados, que é de armazenamento temporário de dados e que faz o processamento dos dados aqui dentro, beleza? Então essas são as duas essas duas memórias que tem aqui na CPU. Porém, temos mais aqui, né? Essas são as memórias de controle, e temos aqui as outras memórias, né? As necessidades para armazenamento e recuperação de dados para a memória do programa e memória de dados não são as mesmas. As memórias elas podem ser separadas em duas categorias: as voláteis e as não voláteis. Aqui está errado, pessoal, foi mal. Já está do outro lado já. Aqui, pessoal, temos as memórias voláteis. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. As memórias voláteis, elas são basicamente as memórias temporárias, né? Elas são as memórias que são utilizadas temporariamente para resolver alguma coisa. Perdem seu conteúdo quando sua alimentação elétrica é removida. Ou seja, quando acontece algum erro aí nos nossos computadores, né? Qual a piada que tem? Qual é a piada mais qual a piada feita que temos, né, do Windows?
reinicia, né? Por que faz isso? Reinicia porque vai ser desligado, vai ser desenergizado e aí a memória volta para o seu ponto inicial. E é por isso que às vezes, né, muitas vezes o computador volta ao normal porque ele foi desligado, né? E meio que reseta as memórias dele e volta ao normal. São facilmente alteradas e é recomendado para a grande maioria das aplicações que utilizam uma bateria que mantenha sua alimentação, mesmo na ausência de alimentação externa. Então, não sei se vocês já notaram, mas quando vocês abrem o computador, né, o computador mesmo grande de vocês, ou então notebook, ela vai ter uma bateriazinha semelhante à de relógio. Não sei se vocês já perceberam. Essa bateria que está sendo mencionada aqui, pessoal, ela se chama bateria de backup, que no caso ela é responsável por manter algumas coisas no computador. E às vezes dá problema porque essa bateria ela acaba a carga e começa a dar alguns problemas no notebook ou no computador. É comum isso. Geralmente ela indica aí quando está com problema. Mas é só uma questão de exemplo. Vamos continuar aqui. E vamos aqui para as memórias não voláteis, né? As memórias não voláteis elas retêm o conteúdo do programa, mesmo durante uma completa falta de energia, sem necessidade de uma bateria de backup, como é das memórias voláteis. As memórias não voláteis elas podem ser reprogramáveis ou fixas. E aqui temos, né, exemplos aqui de memórias voláteis e não voláteis. Vocês podem ver que a memória volátil são pentes de memória do computador, notebook ou outros dispositivos que utilizam esses pentes. E a memória não volátil são os HDs, os pendrives, os cartões, enfim, são dispositivos que armazenam conteúdos e a gente pode também remover, pode atualizar, pode fazer várias outras coisas que ela vai continuar, beleza? Bom, continuando, há 6 principais tipos de memória e suas características que afetam a maneira como as instruções programadas são alteradas ou armazenadas em um CLP. Por que, pessoal, tem esse tudo de memória aqui, né? Porque, como foi falado lá anteriormente, né? O CLP são computadores, né? São controladores lógicos programáveis, mas eles são semelhantes a computadores. Só a diferença é que eles são muito mais robustos e por isso, dependendo da aplicação, eles têm, eles podem ter esse tipo de memória. A gente vai começar aqui pela memória RAM, que é o Read Only Memory, e ela é projetada para armazenamento permanente de um determinado programa ou de dados. Ou seja, pessoal, tem dispositivos que eles são feitos para durar por bastante tempo. Exemplo, são dispositivos que dedicados a alguma coisa. Eu posso dar como exemplo a máquina de lavar roupa, ar-condicionado. Tem com certeza memórias lá que elas são projetadas para aquilo, né? E eu não sei se vocês já perceberam, mas quando dá erros, né? O que eles fazem? Reseta a memória. Reseta a memória porque vai voltar lá pro seu início e geralmente eles conseguem solucionar o problema, né, com isso. E as outras, pessoal, memória RAM é Random Access Memory, desenvolvida para que a informação possa ser escrita ou lida em qualquer posição da memória com alta velocidade. Essa memória RAM, pessoal, é justamente a memória volátil, né? A memória que é feita para coletar os dados e fazer os cálculos com a CPU e depois retorna, por isso que ela tem que ser rápida, só que ela é volátil. Um exemplo eu vou comprar um notebook. Qual é a melhor configuração? Quero HD de 1 TB, quero memória de 8 GB. Isso
tá sendo muito comum, né, pessoal? A gente olha basicamente o processador, olha a memória que eu digo, a memória do computador e o HD, né? Então, nós estamos falando a memória RAM, estamos falando da memória do computador. Se você pegar um notebook com uma memória RAM de 2 GB e outra com memória RAM de 8 GB e verificar qual é o mais rápido, com certeza vai ser o que tiver maior memória, né? Então, só um exemplo aí para não deixá-los mais situados, né? Vamos para cá agora para a memória PROM, né? PROM é Programmable Read Only Memory. É um tipo especial de memória ROM porque pode ser programada. Então, vocês veem que aí começa a mesclar, né, essas memórias. E há vários aí exemplos. Dentre eles eu acho que eu posso citar o do carro, né? O carro, se vocês não sabem, eles têm basicamente um computador a bordo e eles têm toda a arquitetura de um computador. Só que diferencia, pessoal, nas memórias, né? Por quê? Nessas memórias, ela é utilizada, dependendo da aplicação, né? Tem coisas que não podem ser mexidas, mas nesse caso aqui, pessoal, há exceções, né? Porque nesse caso somente a empresa responsável por isso pode, no caso, mexer nessas memórias aqui. Por isso que CLP é necessário sempre aí um acompanhamento do pessoal ou treinamento dos funcionários para poder manipular corretamente essas memórias, né? Os dispositivos que utilizam dessa memória. Beleza? E no caso, né, são mecanismos aí de segurança, né, para que qualquer um não mexa, né? Bom, continuando aqui, pessoal, memória EPROM, Erasable PROM, é uma memória PROM que pode ser reprogramada depois de ser inteiramente apagada por uma fonte de luz ultravioleta. Bom, são aplicações e aplicações, né, pessoal? Da mesma forma lá que a memória anterior lá também ela pode ser reprogramada, a EPROM ela pode ser feita outra coisa em cima de acordo com as necessidades da empresa ou de quem está utilizando o CLP. Memória EPROM, Electrically Erasable também, só que é não volátil e oferece a mesma flexibilidade de programação que a RAM. Do mesmo jeito, são aplicações e aplicações. Memória flash é um dos tipos mais recentes de memória. É utilizada pelas placas-mães de computadores pessoais para armazenar o programa da BIOS, né? Beleza? Então, a gente tem aí 6 tipos de memórias, né, que nós vimos. Memória RAM, PROM, EPROM, EEPROM e Flash. E elas podem ser utilizadas aí, pessoal, no CLP, beleza? Eu vou dar uma parada aqui só para carregar logo o vídeo para vocês.